Boa noite, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos iniciando mais um culto de louvor e honra ao nosso Deus. E você que está aí no aconchego da sua casa, está se unindo a nós. Somos a Igreja Presbiteriana do Meier, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja que adora ao único e verdadeiro Deus. Você também que está conosco, provavelmente já há algum tempo, mas não é membro da nossa igreja, mas tem nos dado a alegria de nos acompanhar e de poder também louvar ao Senhor conosco. Estamos muito felizes com a sua presença, mesmo que virtual, entre nós. Louvado seja Deus pela vida de cada irmão, cada irmã, cada criança, cada pessoa que tem caminhado conosco nesses domingos através do Facebook. Louvamos a Deus então pela sua preciosa vida. E agora, iniciando esse momento de encontro com Deus, nós vamos buscar a sua face em oração. Eu quero convidar você nesse momento a muito mais do que fechar os seus olhos, você se fechar para as influências desse mundo agora, se fechar para aquelas coisas que procuram te trazer preocupação, procuram tirar o fôlego do teu coração, da tua alma. Mas também é o momento de você colocar justamente diante de Deus as suas inquietudes, os seus medos, os seus temores, mas também colocar diante de Deus a sua vida e clamar pelo seu perdão, pela sua graça que nos renova, que nos transforma. Vamos fazer isso? Passado alguns instantes, eu vou pedir a Mariana que nos conduz a Deus uma palavra de oração. Ore ao Senhor, busque-o de todo o teu coração. Pai, tão bom, Senhor, podermos estar diante de Ti mais uma vez, em comunhão, ainda que não fisicamente, mas com nossos pensamentos totalmente elevados a Ti, Te adorando, Te rendendo glória, Te rendendo honra e louvor. Pai, obrigado porque o Senhor nos resgatou. Obrigado porque todo dia o Senhor nos lembra do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Nos faz levantar,
nos faz seguir, Senhor, olhando para Ti. Pai, mas muitas vezes nos esquecemos de Ti, Senhor. Muitas vezes pensamos mais em nós, pensamos nas circunstâncias dessa vida, nos nossos medos, nas coisas que temos que fazer, Senhor. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a vivermos cada segundo do nosso dia para Ti. Que a gente possa ter em mente o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Que a gente possa ter fome da Tua Palavra, ter sede da Tua Palavra. Que a gente possa pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Ah, Senhor, transforma o nosso coração, nos sonda, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Amém, Senhor. Pai, olhe para nós e nos ajude, Pai, a prosseguir, Te conhecer, Senhor, e prosseguir em Te conhecer cada dia. Nós queremos nesse momento que o Senhor venha trabalhar em nosso coração para que esse culto seja um culto totalmente agradável a Ti, Amém, que venha a Tua palavra, Senhor, a nos transformar, nos edificar. Ah, Senhor, o desejo do nosso coração é realmente sermos, Senhor, segundo a Tua vontade. O desejo do nosso coração é Te amar, Senhor. Então nos ajuda, Pai, porque para onde iremos, Senhor, para quem iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Verdade. Nós só queremos Te agradecer e Te engrandecer nesta noite, Senhor. Amém, Senhor. Por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Verdade. É no nome do nosso Senhor e Mestre Jesus que oramos. Amém. Quero convidar você com muita alegria a lermos de forma alternada o Salmo 23. O Salmo 23 provavelmente seja o salmo mais conhecido de toda a cristandade. Esse salmo é o salmo do pastor, mas só é o salmo do pastor porque existe o pastor do salmo, aquele que é retratado por Davi como seu amigo inseparável. O Senhor era aquele que caminhava com o jovem Davi, quando mesmo antes dele ser ou se tornar rei de Israel, ele tinha como ofício de pastor, pastoreando o rebanho de seu pai. E aqui ele extrai para a gente uma linda canção, um lindo poema, que fala justamente sobre como o Senhor era para com ele o pastor a cada dia, de cada momento. Nós vamos ler esse salmo nessa certeza que Cristo, revelado a nós pela parte do Pai, nosso Redentor, nosso intercessor, Ele de fato é que nos pastoreia, ou seja, quem cuida de nós no dia a dia. Então, vamos ler com muita alegria esse salmo que revela para nós o cuidado detalhado desse pastor que é o Senhor na tua e na minha vida. Eu vou estar iniciando a leitura e os irmãos vão estar se revezando comigo. Diz o texto do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor? Esse primeiro cântico fala sobre aquele que resplandece sobre todos os povos e sobre todas as nações. Aquele que desvendou os nossos olhos. Nossos olhos estavam embaraçados pelas densas trevas do pecado e agora nós podemos enxergar a sua maravilhosa luz. E essa canção nos fala que há um desejo no coração do poeta que a compôs. Eu creio que esse é um desejo que está no seu coração também, de que você possa doar, você possa entregar
todos os dias da sua vida em louvor ao Senhor. Então, vamos louvá-lo de todo o nosso coração, exaltando aquele que resplandece com a sua luz de salvação sobre todos nós. Louvemos ao Senhor. Para dizer a Ele que Ele é Deus maravilhoso para nós, que Ele é o Deus que nos sustenta em todo e qualquer momento, Deus que caminha ao nosso lado, Deus que tem caminhado com você, meu irmão, minha irmã, Deus que tem te abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse Deus é incomparável, não há Deus maior,
Não haverá Deus maior nem melhor do que o nosso Deus. Deus Criador de todas as coisas. Agora nós vamos louvá-lo com essa canção que fala sobre essa sua grandeza, sobre o seu poder. Vamos louvar ao Senhor agora de todo o nosso coração, declarando que não há Deus maior nem melhor, nem Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Muito bom cantar louvores ao nosso Deus. Eu sei que você aí na sua casa não desafinou. Aliás, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós podemos até desafinar aqui na voz, mas quando estamos adorando de verdade ao Senhor, o nosso coração não desafina. Eu gosto muito de uma frase de um cantor cristão e compositor muito querido no meio evangélico brasileiro, Asaf Borba. Ele disse certa vez que Deus, ele não está preocupado com as perfeições da nossa voz, porque na verdade ele não se liga numa voz tão afinada, mas ele ouve, na verdade, corações. Que frase linda do Asaf. Deus ouve corações. E o seu coração está afinado, você está louvando, está grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você. E sabe, Ele faz tudo por você e por mim. E nós vamos retribuir fazendo tudo para o seu louvor, como acabamos de cantar, porque Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa fé, é a razão da maneira como nos dispomos a caminhar com Deus. Ele quem transformou o nosso coração, um coração empedernido, um coração endurecido pelo pecado. Ele transformou a sua vida. E está transformando ainda a sua vida, como também transformando a minha vida. Todos os dias estamos vivendo esse processo de mudança para melhor, por conta da capacidade que o Espírito nos dá, o Espírito Santo dá a você e a mim, de sermos santificados, de estarmos, portanto, sendo aperfeiçoados. Nessa noite, nós vamos falar sobre um tema
que está dentro da série de mensagens desse mês de junho, falando, retratando sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo João, capítulo 10, versos 11 ao de número 15. Verso 11 ao de número 15, João, capítulo 10. Vou esperar um pouquinho para que você possa abrir o texto. Creio que todos já acharam. Evangelho segundo João, capítulo 10, do versículo 11 ao de número 15, lemos assim. Escute com atenção a leitura que eu farei para você. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Agora olha o que Jesus disse. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos orar mais um pouquinho? Pai, nós acabamos de ler esse texto. É um texto que nos revela a forma como o Senhor encarnou o seu pastoreio na pessoa do teu Filho. E assim, tu demonstras cuidados eternos sobre as suas ovelhas, sobre nós, o seu povo. Por favor, Senhor, que o nosso coração esteja aberto, esteja sensível para ouvir a sua voz. Porque como tuas ovelhas, nós reconheceremos a tua voz, a voz do Evangelho, em nome do Supremo Pastor das ovelhas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando nós olhamos para esse texto que acabamos de ler, deixe-me explicar uma coisa a você. Esse texto, na verdade, faz parte de uma trilogia dentro desse capítulo de número 10. Jesus, ele começa a sua narrativa no capítulo 10 se comparando à porta pela qual as ovelhas elas passam para ter entrada ao aprisco. Depois, ele também se coloca como aquele que acaba sendo também um instrumento de acolher as ovelhas que entram no aprisco, porque ele é também esse aprisco que guarda, que cuida, que preserva as ovelhas que nele adentram. Mas, por último, ele vai falar que agora, além de ser a própria porta e o próprio local onde essas ovelhas se encontram, ele, na verdade, é o pastor também. E esse texto está dentro de uma fala de Jesus, justamente dentro de um momento muito tenso. Porque se você olhar comigo, lá no capítulo 9, no início, Jesus, ele cura um cego de nascença. Mas a partir do verso 13 do capítulo 9, começa a se iniciar essa tensão sobre a pessoa de Jesus, provocada pelos fariseus. Os fariseus, a partir do verso 13 do capítulo 9, vão interrogar esse que não era mais cego. E começa então uma série de questionamentos, porque eles estavam muito irados, eles estavam profundamente inconformados com o que Jesus havia feito. Eles se achavam senhores da verdade.
Os fariseus se achavam o suprassumo daqueles que poderiam cuidar de fato e atender às necessidades mais prementes do povo de Israel. Então temos aqui um exemplo no Evangelho que foi escrito por João, de que o discurso de Jesus sobre ser o bom pastor está ligado diretamente a um tijolo, vamos comparar assim, que foi colocado de forma muito justa numa parede. Porque é justamente nessa tensão entre os fariseus e aquilo que Jesus realizava, é que Jesus vai contar essa parábola, ou vai propor essa história, que na verdade diz respeito a ele mesmo. E aí, Jesus vai mostrar para todos como ele, enquanto pastor, trabalhava, como ele vivia. Ele vai demonstrar que, de fato, ele, sendo bom pastor, ele não é um pastor qualquer, mas sim o pastor verdadeiro. A imagem do bom pastor vem justamente do Antigo Testamento. E Jesus vai mostrar para aqueles que eram conhecedores da lei, portanto, do Antigo Testamento, daquele grupo de religiosos que eram os fariseus, que eles estavam se aproveitando do povo, que eles não estavam interessados em verdadeiramente atender os anseios do povo. Eles eram como mercenários. Jesus, então, vai mostrar aqueles homens e vai contrapor a forma como aqueles homens que se diziam tão religiosos, mas estavam sugando a essência de vida do povo, roubando o povo, mentindo para o povo, estavam levando o povo à exaustão espiritual, emocional, até mesmo física. Jesus, se contrapondo a isso, vai mostrar verdades na sua própria pessoa, confirmando o verdadeiro pastoreio ou modelo de pastor que estava apresentado pela lei de Deus no Antigo Testamento. E ele vai mostrar e vai revelar as verdadeiras esperanças proféticas, que são as esperanças que Deus havia dito pela boca de seus antigos profetas ao povo. Nós olhamos isso quando nos lembramos da profecia de Ezequiel, no capítulo 34, quando Ezequiel fala sobre o Senhor dando pastores segundo o seu coração para cuidar do seu rebanho. Depois, em casa com calma, você pode olhar Ezequiel 34, do verso 11 ao verso 16. Mas então, Jesus vai trazer para a gente, basicamente, duas lições desse texto. A primeira lição, Jesus vai nos mostrar no texto, é que ele, Jesus, é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Então vamos partilhar essa noite sobre esse tema. Jesus, o bom pastor. Repita comigo. Jesus, o bom pastor. Bom, eu falei sobre duas características sobre Jesus sendo bom pastor. A primeira característica é esta: Jesus é o bom pastor, porque o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Na defesa da vida de suas ovelhas, o bom pastor, ele se oferece, ele se entrega, não só para proteger, mas se for necessário, ele é capaz de sacrificar-se, de dar a sua própria vida. É isso que Jesus está mostrando. E ele tem autoridade para dar a sua vida por nós, porque ele veio cumprir a missão que o Pai lhe havia confiado. A palavra do Senhor diz que o povo de Deus, naqueles dias, naquele tempo, portanto, estava completamente disperso, como ovelhas que não possuíam um pastor. Jesus se compadeceu daquelas multidões. Jesus as percebeu, Jesus as olhou como ovelhas, porque a ovelha, quando ela não tem o seu guia, o seu pastor, o animalzinho ovelha, fica completamente perdido.
A ovelha perde o rumo. A ovelha é capaz de se precipitar no abismo. A ovelha é capaz de se dispor às garras de um animal. Ela fica completamente sem ação. É um dos poucos animais desse planeta que depende realmente de alguém que possa guiá-la, que possa tocá-la, que possa dirigi-la. Agora, Jesus, ele deu a sua vida pelo seu rebanho como o bom pastor, porque ele fez isso não só para proteção, mas para salvação. Não é aquela proteção de momento. Jesus salvou o seu rebanho. Por quê? Porque ele perdoou as suas ovelhas. Ele perdoou a mim e a você dos nossos pecados. E isso se deu através do derramamento do seu próprio sangue e o seu sacrifício vicário, portanto, substitutivo na cruz do Calvário. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, fala exatamente sobre isso. Ele nos reconciliou novamente com Deus, o nosso Pai. Ele nos deu livre acesso à presença do Pai. Agora, não estamos mais sob condenação, porque através do oferecimento da sua própria vida, ele nos salvou. Nos deu uma nova chance de reatarmos aquela comunhão que havíamos perdido originalmente lá no Éden, através dos nossos primeiros pais. Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele desceu sobre Jesus, ele concedeu essa autoridade a Jesus, e hoje nós temos a Jesus e em Jesus um verdadeiro significado para a nossa vida. Nele se cumpriu a palavra do profeta Isaías, de que ele levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que seríamos, por meio dele, curados, completamente sarados de nossas enfermidades espirituais. Por isso, Jesus, ele dá a sua vida por suas ovelhas, não só apenas para nos livrar da morte, nos livrar do pecado, nos garantir a vida eterna para o mundo vindouro, para o que está por vir, mas ele também já garante a você e a mim a cura espiritual para vivermos nessa vida, porque ele restaurou a nossa comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, para que nós possamos também ter comunhão uns com os outros, para que eu e você possamos viver uma vida que agrade a Deus no nosso relacionamento. Além disso, ele nos abençoou com cura física. Esse Deus, o Deus ao qual você dedica esse culto nessa noite, ao qual adoramos essa noite, ele também nos cura fisicamente, nos cura emocionalmente. Inúmeras pessoas já foram, estão sendo e serão curadas pelo seu maravilhoso poder. Por quê? Porque o bom pastor, ele dá a sua vida por suas ovelhas. Lembre-se disso. Ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. O crente em Cristo Jesus não tem que ficar mendigando favores para ter uma vida realmente plena de alegria, plena de realização, plena de satisfação. Aliás, é bom que se diga aqui que essa plenitude de alegria, de satisfação, de paz, não tem nada a ver com o que o mundo possa proporcionar a você e a mim. Nós precisamos entender que a graça que nos foi oferecida por esse bom pastor que entregou a sua vida na cruz do Calvário por você e por mim. E o Evangelho declara que esta morte selou para sempre a nossa possibilidade de agora vivermos com Ele na vida eterna, e que esta morte também trouxe sobre mim e sobre você a bênção de sucumbir, de matar a nossa morte. Por isso, queridos, nós cremos que esse Cristo que deu a sua vida por nós, ele continuará a nos sustentar no dia a dia, a curar a mim e a você das nossas inconstâncias.
das nossas fraquezas, da nossa falta de comprometimento, de resposta a essa graça que nos alcançou. Eu tenho orado com a minha família e outros irmãos também, e eu sei que você deve estar orando também por esse motivo, para que quando nós sairmos desse período de isolamento e voltarmos a estar juntos, de fato possamos ter vivido experiências tremendas com o Senhor, ao ponto de termos sido mais edificados do que antes na nossa vida. Para que quando voltarmos a estar juntos e a vida volte à normalidade, nós possamos ser mais crentes do que antes, mais ovelhas dedicadas a esse bom pastor, mais reconhecedores na nossa forma de tratar o outro, de servir ao outro, de adorar a Deus, reconhecendo de fato o que Ele fez por nós, o que Ele fez por você e por mim, se entregando na cruz. Essa é a primeira característica desse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas também existe uma segunda característica. Ele não só dá a vida pelas suas ovelhas, como também ele conhece as suas ovelhas. O texto declara aqui, de forma muito clara, para mim e para você, veja comigo no versículo de número 14, Jesus reafirma a beleza, a bondade do seu pastoreio. Ele no versículo de número 11 disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele diz: eu sou o bom pastor. De novo, agora ele declara: conheço as minhas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Nós precisamos entender que nessa relação de entrega em que Jesus doou a sua própria vida pelo seu rebanho, e eu e você fazemos parte desse rebanho, ele nos conhece porque ele sonda o nosso coração. Ele nos criou. E porque ele deu a sua vida por você e por mim, ele agora possui propriedade sobre você e sobre mim. As verdadeiras ovelhas de Jesus se comportam como verdadeiras ovelhas do Senhor. Elas ouvem a voz do Senhor. O texto fala também que essas ovelhas reconhecem a sua voz, porque elas são gratas ao pastor por providenciar recursos para a sua subsistência, por providenciar o afeto, o carinho. É interessante quando olhamos para esse texto, e eu falei a você há pouco que esse texto ele está inserido, está incrustado no momento de tensão em que os fariseus querem questionar aquele homem que era cego para tentar condenar a Jesus, movidos pelo ódio contra Jesus, um espírito de religiosidade muito seco, muito vazio. É justamente aí que vai se demonstrar que a percepção do povo por Jesus era diferente da percepção que eles tinham por aqueles fariseus. Jesus está deixando muito claro nesse seu discurso que, na verdade, os fariseus achavam que poderiam conquistar aquela gente trazendo uma certa influência intelectual, impressionando aquelas pessoas com os seus discursos. E Jesus vai mostrar que a percepção daquele povo, daquela gente, era uma percepção emocional, porque via em Jesus verdadeiro afeto, via em Jesus um verdadeiro cuidado. Enquanto os fariseus tentavam dar lição de moral, eram moralistas de primeira categoria, tentando humilhar, ridicularizar, eram mal educados, eram disfarçados de pastores, mas na verdade eram como lobos ou até mercenários. Por isso que Jesus vai fazendo essa contraposição, vai fazendo essa analogia durante o texto. Então é muito importante que você entenda que os fariseus consideravam o povo como malditos, como pessoas ignorantes. Lá no capítulo 7 desse mesmo Evangelho segundo João, no versículo 49, fala como os fariseus tratavam essas pessoas. Eles pensavam ter o olhar certo para discernir as coisas de Deus, mas na verdade eles não tinham.
Na realidade, eles eram muito mais cegos do que aquele cego de nascença que fora curado por Jesus. E Jesus não podia perder de jeito nenhum essa oportunidade de forma contundente de mostrar aqueles homens que se achavam bastiões ou guardiões da lei, se achavam melhor do que os outros. Jesus, como bom pastor, querida, ele é o único que é capaz de nos dar a vida eterna. Por isso é que ele conhece as suas ovelhas, porque ele as chama pelo nome, ele as chama com amor. Eu vi certa vez um quadro, um cenário de um pequeno vídeo em que um homem fazia um teste com o seu rebanho e as pessoas estavam observando o rebanho que aquele homem possuía do outro lado da cerca, e o rebanho pastava. E aí ele pediu que algumas pessoas fossem chamar as ovelhas. As ovelhas estavam um pouquinho distantes e elas chamavam. Umas 3 ou 4 pessoas tentaram, as ovelhas continuaram pastando, não estavam nem aí. De repente ele se aproximou, começou a chamá-las e impressionante. Elas imediatamente pararam de pastar e foram se juntando e vindo na direção daquele homem. As ovelhas reconhecem a voz do seu pastor porque elas sabem de fato o que o seu pastor pode fazer por elas, o quanto ele as ama, o quanto ele as alimenta, o quanto ele as leva, as conduz para lugar seguro, o quanto ele traz água límpida para elas beberem. O que isso te lembra? O salmo que lemos lá no início do culto que estamos oferecendo ao Senhor essa noite. Davi retrata para a gente quem é este pastor, porque ele assim tratava o seu rebanho. Mas ele não se compara ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor cuidará dele como o pastor fiel, o pastor perfeito. Eu quero dizer para você essa noite que o princípio para se obter a vida eterna é crer em Jesus Cristo, o único e verdadeiro pastor, o Filho de Deus, o bom pastor que vai guiar o seu coração, que vai proteger as suas emoções, que vai alimentar a sua alma com a sua palavra. É aquele que te salva, é aquele que produz em suas ovelhas. Portanto, se você é uma ovelha do Senhor Jesus, ele vai produzir uma vida extremamente abundante e abençoada. O bom pastor conhece as suas ovelhas, mas o texto também diz que essas ovelhas, quando são dele, reconhecem a sua voz e o atendem. Você tem reconhecido a voz de Cristo ao longo da sua caminhada? Você tem dedicado os seus ouvidos, os ouvidos do coração, para ouvir o que Ele tem para você? Ei, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem dedicado tempo para estar aos pés do seu pastor? Para reconhecer os atos de bondade, porque Ele é o bom pastor. Os atos de que Ele garantiu para você a vida eterna e tem te abençoado de forma incontável, porque Ele morreu por você e você tem clara ideia, consciência do que representa a morte de Jesus na cruz, o seu sacrifício, a dor que Ele suportou em seu lugar. Cada gota do seu sangue derramado por você, cada gemido que Ele deu na cruz, foi por você. O que você tem feito? De que forma você tem respondido ao pastor? A melhor forma de demonstrarmos que estamos ouvindo a voz do nosso pastor, que é Jesus, e reconhecermos a voz dele, é a cada dia nos rendermos mais e mais a Ele.
É confiarmos mais e mais nele. No mútuo reconhecimento, nesse reconhecimento mútuo entre pastor e ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas, mas elas correspondem conhecendo o seu pastor. Você tem confiado dia após dia os seus projetos de vida, os seus sonhos, a sua vontade tem estado submissa a ele. Normalmente, quando uma ovelha ela se desgarra, é porque ela deixou de ouvir a voz do seu pastor. Quando ela julga que um atalho é melhor do que o caminho proposto por ele, é porque ela se faz como uma ovelha rebelde. Sabe, gente, quantas ovelhas rebeldes Jesus, por amor, tem ido buscar? Se lembra muito bem da parábola das 100 ovelhas? Daquela ovelha que se perdeu. Ele deixou as 99 no aprisco, em segurança, com responsabilidade. Foi buscar aquela que havia se desviado. O texto fala mais à frente, nós não vamos lê-lo aqui agora, que existiam ovelhas de um outro aprisco que Jesus iria buscar. No contexto daqueles dias, Jesus está falando aos judeus, aos de sua própria terra. Ele veio para esses, em primeiro plano, eles não o receberam. Mas Jesus fala de ovelhas de um outro aprisco, porque ele está se referindo aos gentios, aqueles que não eram judeus. A mim e a você. Que privilégio. Jesus nos deu espaço, nos deu guarita no seu aprisco. Como você tem valorizado isso na sua vida? Jesus tem sido o seu melhor amigo? Você tem, em meio a esses momentos em que estamos vivendo essa realidade assustadora, ameaçadora, você tem percebido na caminhada do dia a dia que Ele, como seu pastor, seu melhor amigo, tem te conduzido às águas tranquilas, tem refrigerado o teu coração, tem enchido o teu coração de esperança? Você não pode deixar que o medo, que a incerteza ocupe espaço na tua vida. Levanta a tua cabeça. Ei, levanta os teus olhos. Olha para Jesus. Leia a palavra de Cristo. O Evangelho é Ele que, uma vez tomando forma no meu e no teu coração, nos alimenta e nos faz ter os ouvidos abertos para ouvir a voz meiga, doce, mas poderosa de Jesus dizendo: eis que estou com você todos os dias da tua vida, até que tudo isso passe. Não é só a pandemia vai passar, mas outras situações você e eu vamos enfrentar como desafio na nossa caminhada até o último suspiro da nossa vida aqui. Mas não existe coisa mais bela, gente, do que saber que até o último dia da nossa existência nesta terra, o bom pastor vai estar nos encorajando, nos alimentando a alma. E quando os nossos olhos se cerrarem para essa vida, os nossos olhos se abrirão diante desse pastor. E nós o veremos face a face, tal como ele o é. Aleluia! Por isso, vamos louvá-lo agora com essa canção que diz que não há nada, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhando seguro na sua luz, desfrutando do amor desse eterno e bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Vamos louvá-lo?
viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Que coisa maravilhosa a gente ter o Senhor Jesus na nossa vida como esse pastor. Nós somos guiados, não é por um ladrão, um salteador, nem por um mercenário, não é por um lobo. Nós temos como pastor a Jesus Cristo. Estamos seguros. Estamos chegando ao final desse nosso encontro. O culto não termina aqui e nem aí. O culto continua, liturgia da vida. Nós vamos seguir essa semana, eu e você, celebrando a vida em Jesus Cristo, celebrando o pastoreio de Jesus sobre nós. Você vai ter uma semana abençoada, não é porque o pastor Ivo está garantindo isso, quem garante isso é o pastor Jesus Cristo. Não existe nada melhor do que ser guiado por Jesus, que ser seu amigo. Queridos, nós vamos continuar sendo pastoreados por Ele através do pastoreio que exercemos uns pelos outros. A palavra pastoreio, no grego, significa cuidado. E quando você cuida do seu irmão, você está, de uma certa forma, pastoreando o coração dele. Nós temos os pequenos grupos acontecendo ao longo da semana, nesses dias e horários aí para você. Então fique muito ligado, se conecte, né? Não só através do seu celular, do seu computador, né? Do laptop, mas você se conecte com o coração. Se planeje, dê prioridade para esse momento. Tenho certeza que você, a partir de amanhã, nesses encontros com os nossos irmãos que estão aí nos pequenos grupos, você vai ser edificado, vai ser pastoreado, vai ser abençoadíssimo. Ok? Queridos, também temos a nossa reunião de oração, começando amanhã, às 8 horas da manhã, depois na quarta-feira, às 15 horas, 3 da tarde, portanto, e na sexta-feira voltamos para a parte da manhã, às 8 horas. Muito importante que você ore. Se você não consegue entrar por alguma dificuldade com o aplicativo, ou se você não sabe mexer ainda, né, essa atividade com essas questões das nossas novas tecnologias, ou se você tem algum outro tipo de impedimento por causa do seu trabalho, muita gente trabalhando, ralando em casa, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não deixe de orar. Mesmo que você não entre na sala de oração, separa um tempo no teu dia. Pode ser um horário que não vai coincidir com a reunião de oração. Então faça o seu momento de oração. Mas ore pelo país. Ore para que a ciência desenvolva
um antídoto, uma vacina contra a Covid-19. Ore para que haja unidade no meio do nosso povo, do povo brasileiro. Ore também para que haja unidade entre o povo evangélico e o povo cristão. Para que haja amor, vontade de continuarmos a servir as pessoas. Ore pela sua família. Ore pela igreja. Não deixe de orar. Também, na próxima quarta-feira, esperamos que a internet esteja bem, não haja nenhum tipo de intercorrência, para que a gente possa estar complementando o nosso estudo sobre as viagens missionárias de Paulo, que estamos estudando o livro de Atos. Então, próxima quarta-feira, você é o nosso convidado para estar com a gente às 19h30, para caminharmos nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. Mas também não temos negligenciado aos aconselhamentos. Se você deseja um aconselhamento pastoral, uma oração, você deseja partilhar alguma coisa comigo, fique muito à vontade. Você não é obrigado a fazê-lo, mas estamos nos dispondo a atender você. De que maneira? Você tem o telefone na tela. Eu digo isso até a você, que não é membro da Igreja do Meia, você que talvez esteja aí com a gente pela primeira vez, esteja nos ouvindo e participando com a gente nesse primeiro momento de caminhada com a Igreja do Meia. Você pode nos procurar, ligando para esse telefone, ou melhor, mandando uma mensagem no WhatsApp, e aí você vai entrar em contato comigo. Se você tiver uma necessidade muito grande de um aconselhamento, de uma palavra, de uma oração, você só vai escrever assim, no WhatsApp, urgente. E assim que eu puder, eu retorno a você. Mas se for algo que pode esperar um pouquinho, você coloca assim, agendar. E aí eu vou estar agendando, entrando em contato com você para que a gente possa conversar um pouco no momento adequado. Tá bom? Também quero lembrar a todos que as nossas contribuições para a manutenção da obra de Deus, através da Igreja Presbiteriana do Meia, porque nós temos nossos compromissos, temos procurado atender a famílias que estão passando por um momento difícil nessa hora. Então, você pode fazer a sua contribuição para os dados que estão aqui informados em nossa tela. Você, continuando a dizimar, colocar lá o seu dízimo por transferência bancária, através da internet, a sua oferta de amor. Temos recebido ofertas de amor, irmãos que têm enviado suas ofertas para que haja manutenção na casa de Deus, né? É muito bom quando a gente tem essa alegria de poder também entregar ao Senhor e confiar a Ele as nossas finanças. Louvado seja Deus por isso. Mas você que não é membro da igreja, não se sinta constrangido, não. Isso aí é um dever prazeroso dos membros da igreja. Mas caso você também queira ajudar a obra, por exemplo, no próximo domingo nós vamos estar distribuindo cestas básicas para famílias que estão cadastradas no nosso programa de cestas de alimentos. Esse momento de desemprego, dificuldade que pessoas têm passado. Então, nós temos também suprido a necessidade desses nossos irmãos. E assim nós estamos fazendo a vontade do nosso bom e eterno pastor, que é o Senhor Jesus. Bom, nós vamos orar agora. Eu vou pedir a Meire para fazer essa oração final, rogando a bênção do Senhor sobre você, sobre a Igreja de Cristo, sobre a nossa nação. Mas antes eu queria dizer a você que você não está sozinho na caminhada. A Igreja Presbiteriana do Meia é uma grande família e nós só estamos um pouco mais limitados por conta desse tempo que estamos passando. Mas quando tudo isso passar, nós voltarmos a nos congregar, vai ser um momento de grande celebração, de grande festa, e você já é nosso convidado para estar com a gente na nossa sede, na Rua Doutor Pacho Faria, número 58. Esse dia está breve, vai chegar, e nós vamos poder conhecer você pessoalmente e abraçar você com todo carinho, amor e respeito. Mas, por enquanto, vamos tomar todos os cuidados até que tudo isso passe e tenhamos as garantias de que podemos, então, voltar a nos congregar. Vamos orar com a Meire. Pai querido, Pai de amor, bendito seja o Teu nome. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor.
Te bendizemos porque sabemos que Tu és o nosso bom pastor. Aleluia. Obrigado, ó Senhor Jesus, porque Tu deste a vida por cada um de nós. Obrigado porque não foi em vão o Teu sacrifício, porque em Ti temos vida, porque em Ti temos salvação, Louvado seja porque em teu Ti nome, Senhor. podemos depositar a nossa esperança, Amém, amém, a Senhor. nossa fé, a nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós, porque a Tua misericórdia tem se renovado a cada manhã. Oh Deus, o Teu amor nos constrange, porque temos a Ti como nosso melhor amigo. E como cantamos, não existe nada melhor do que ser Teu amigo. Aleluia. Ó Deus, queremos vivenciar isso a cada dia, nas nossas tarefas domésticas, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos familiares, no nosso relacionamento de trabalho, de comunidade, de vizinhança. Que o nosso pensar e o nosso agir seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém, Senhor. Queremos ter pensamentos que glorificam o Teu nome. Queremos pensar como aprendemos em Filipenses, em tudo que é perfeito, em tudo que é justo, em tudo que é puro, de boa fama, Senhor. Pois queremos Te glorificar, ó Senhor. Queremos Te conhecer mais, queremos ter mais intimidade com o Senhor. Amém, Jesus. Ó Senhor, fortifica a fé da Tua igreja, fortalece, Senhor, a Tua igreja. Verdade, Jesus. Cremos nos Teus propósitos, cremos no Teu controle sobre todas as coisas. Tu és o Deus Criador e Senhor desta terra. Glória a Deus. E por isso, Senhor, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Amém, Senhor. Entregamos a cada irmão que está ouvindo esta mensagem. É verdade, Pode estar Senhor. fortalecendo, Deus dando abençoe, paz, Senhor, tranquilidade, cada família. esperança e perseverança no Senhor. Amém, Pai. Pai. Ó Deus, que possamos trazer à memória todas essas Por favor, coisas, Senhor. Por favor. porque desde a eternidade Tu és o nosso Deus. Amém, Jesus. Queremos entregar a vida desses irmãos que estão Meu enfermos, Deus, por favor. possa estar dando condições, cura, Pai, Em nome segundo a de Tua Jesus. vontade. Em nome de Jesus. Senhor, também entregamos as famílias enlutadas, a família da Cleia, a família de tantos outros que estão com o coração doído, mas crendo nas Tuas promessas, firmados no Senhor, porque o Senhor é a esperança. Amém, Jesus. Ó Deus, também queremos entregar essa semana nas Tuas mãos, queremos entregar o Amém. nosso país, Verdade. os nossos governantes. Ó Deus, tenha misericórdia. Te pedimos isso, Senhor. Amém, Senhor. E cremos que Tu ouves a nossa oração. Cremos que o Senhor tem ouvido as nossas orações. E o tempo e o comando deste mundo Amém, está nas Jesus. Tuas mãos. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Aceite o nosso louvor. Que este culto chegue ao Teu trono de graça com aroma Verdade. suave, Pai. Verdade, Jesus. Despede-nos agora na Tua paz. Dá-nos restantes de noite com alegria, com paz. Repreenda, ó Deus, no Amém. nome de Jesus, Amém, qualquer Jesus. artimanha do inimigo, Amém, Senhor. querendo distorcer qualquer situação que não seja Tua. Pai. Amém, Senhor. Ó Deus, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que haja realmente em nós a alegria de Te servir, Amém, de Senhor. sermos chamados Teus filhos. Amém, Jesus. Muito obrigado por tudo. Dá-nos uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o supremo pastor das ovelhas, o bom pastor, o grande amor de nosso eterno Deus e Pai, o poder, o consolo, as alegrias do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, minha irmã, com toda a tua família, com todos os seus amigos, não somente hoje, mas até o dia maravilhoso do retorno do Rei e do bom pastor, que é Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique bem, tenha uma semana muito feliz, cuide-se e até o próximo encontro, querendo o Pai Celestial. Eu amo você.